Muito bem, sejam muito bem-vindos, meu amigo, minha amiga, aqui é o canal Foco Analítico. Nesse vídeo de hoje é uma continuação de um vídeo que eu já gravei, vou deixar o card aqui em cima para vocês, falando um pouco sobre um simulador de financiamento dentro do Excel, tá bom? No vídeo anterior eu mostrei como você cria uma tabela dinâmica, tabela de dados, para você poder simular, variáveis diferentes ali no resultado que você está buscando. E hoje eu vou mostrar como você consegue criar uma tabela de amortização do seu financiamento dentro do Excel. Isso é importante para você saber quanto de juros reais você está pagando no total do seu financiamento e poder fazer um planejamento financeiro se você está entrando numa dívida tão grande como esse exemplo aqui de um financiamento imobiliário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de fazer isso aqui agora, deixar o seu joinha, deixar os seus comentários e vamos lá comigo que eu vou te mostrar como é que faz. Muito bem, muito bem. Então, nesse exemplo aqui está pronta a tabela, depois eu vou deixar para vocês poderem baixar de forma gratuita, só para você comparar com o seu trabalho aí, tá? Não esquece de praticar, isso é muito importante. Eu tenho aqui então alguns dados do empréstimo, qual que é o valor total, qual que é a taxa de juros, o período, e então qual que vai ser o valor da parcela mensal. Nesse exemplo aqui a gente está fazendo o cálculo da parcela fixa, Tem duas modalidades hoje no mercado, você pode contratar um financiamento com uma parcela fixa, ou com a parcela variável, que você vai começar pagando o valor X, mas no final do empréstimo você vai pagar menos do que aquilo, a parcela vai baixando. Não é esse exemplo, esse aqui é a parcela fixa. Todo mês você vai pagar exatamente o mesmo valor. Tá? Então no vídeo anterior eu mostrei como você cria essa tabela dinâmica aqui, tabela de dados, mostrando como que o valor da sua parcela vai mudar conforme a taxa de juros ou conforme a entrada muda. E agora eu vou mostrar como você consegue criar essa tabela de amortização. Isso é importante para você fazer esse exercício e entender também, Você vai fazer o financiamento no banco, ele provavelmente vai te providenciar essa tabela de amortização aqui. E é importante você saber como faz para entender o que isso significa. Tá? Da onde está vindo esse valor e o mais importante, quanto que você vai pagar no final. Quanto de juros você vai pagar no final, quanto que você emprestou direitinho. Então eu vou usar aqui esse segundo exemplo que eu criei no vídeo anterior lá, onde eu estou emprestando aqui 300 mil reais e pagando 60 mil de entrada, com uma taxa de juros anual de 9%. Então, esse exercício aqui, esse empréstimo, ele é um empréstimo que eu estou fazendo num período de 30 anos. Então, a gente vai pagar 12 parcelas dentro do ano, ou seja, uma parcela por mês. Então, o período total, vai ser um período de 30 vezes 12, 360. Tá? Então, são 360 períodos para poder quitar o meu empréstimo. Então, eu vou começar criando uma tabela aqui. Vou pôr aqui período, tá? Qual que é o valor da parcela, tá? Dentro daquela parcela, quanto que eu estou pagando de juros, quanto que eu estou pagando de principal e qual que é o meu saldo devedor. Tá? Então, a minha tabela vai conter essas informações ali. Tá? Deixa eu só... Dá uma formatada aqui rapidinho. Muito bem. Então, período 1, período 2 aqui, deixa eu só aumentar o tamanho dessas fontes. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma tabela com 360 períodos, nesse exemplo. Tá? Se o seu empréstimo for de 35 anos, tá? 35 vezes 12. For 25 anos, 25 vezes 12. É o número de períodos, ou seja, o número de parcelas que você espera pagar até o final desse empréstimo aí. Tá? O valor da parcela aqui vai ser quem? Esse valor aqui, que eu já calculei na minha tabela de cálculo de empréstimo. Só que eu preciso pôr um menos aqui na frente, porque esse valor ele precisa ser negativo. Tá? Na verdade ele não precisa, mas é mais fácil para poder enxergar que esse valor está saindo ali. Eu vou mudar aqui a formatação desse cara para mostrar... Vou tirar as casas decimais, só para mostrar vermelho. Bom, no primeiro período, então, vou pagar a parcela lá de R$ 1.931. Tá? E agora eu vou, então, calcular a minha taxa de juros. Eu vou calcular, então, quanto de juros, porque é isso que a gente precisa entender no financiamento imobiliário, que é esse exemplo aqui. Dentro dessa parcela de R$ 1.931, parte disso que eu estou pagando é juros para o banco e parte disso é para pagar o meu empréstimo mesmo, os 240 mil reais ou os 300 mil reais que eu estou emprestando lá. E o banco, como é que ele faz para diminuir o risco dele de inadimplência? Ele cobra mais juros nas primeiras parcelas do que no final. Então, as primeiras parcelas do seu financiamento, a maior parte do que você está pagando é juros, 90%, 95% é juros. E esse valor vai diminuindo, e aí por isso demora tanto tempo para você quitar o seu financiamento. Tá? Então, para calcular o valor dos juros nessa parcela, a gente vai usar uma fórmula no Excel chamada de IP aqui.
e pagamento, tá vendo? E aí ele explica lá, retorna o pagamento dos juros de um investimento durante um determinado período com base nos pagamentos constantes, periódicos e na taxa de juros constante. Né? Então, a taxa de juros não vai mudar e o valor da parcela também não vai mudar. Então é essa a fórmula que eu quero. Então a primeira coisa que eu quero é o que? A taxa de juros, ou seja, é o 9%, vamos lá, dividido por 12, tá bom? E uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um F4 para travar essas células aí, porque eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Então, essas células estão fixas lá em cima, eu vou travar elas ali. Agora o segundo argumento da minha fórmula. Ó. Qual que é o período que eu estou olhando? Nesse caso é o período 1. Olha lá, essa célula da tabela ali onde está o número 1. Tá? Essa eu não vou travar, porque quando eu arrastar eu quero que a próxima fórmula puxe o período 2, período 3 e assim por diante. Da minha vírgula, olha lá. Próximo, número de períodos. Quantos períodos eu espero pagar dentro desse financiamento? É o 30, vou travar no F4, vezes 12. Ó. Vou travar no F4 também. 360 períodos. Tá? E qual que é o valor do empréstimo? Né? Quanto que eu espero pagar, quanto que eu estou emprestando do banco? Vai ser quem? O meu empréstimo menos a entrada. Tá? Muito importante tirar a entrada ali, porque você não está emprestando 300 mil, você está emprestando 240. Você já deu 60 mil de entrada para o banco. Tá? E eu preciso travar essas células também. Ó. Jogar o F4, ele trava ali, para ela ficar firme e não se mover. Fecha parênteses, dou um Enter. Olha lá. Então ele me mostra aqui a taxa de juros ali. Agora eu vou usar essa mesma formatação aqui. Olha lá. Então de R$ 1.931, a primeira parcela eu vou estar pagando R$ 1.800 para o banco, de juros, né? Vou até fazer um cálculo rápido aqui, ó. Na parcela. Ó, quanto que eu estou pagando de juros na parcela? Ó? Os juros dividido pela parcela, olha lá, 93%. Olha lá aqui, ridículo, né? Primeira parcela, 93% do que você está pagando é só juros para o banco. E agora então a gente precisa calcular a diferença, né? Eu posso simplesmente fazer um menos o outro, né? Esse menos esse, ó, que eu vou saber que eu estou pagando R$ 131 do meu principal, dos 240 mil que eu estou devendo. Mas tem uma outra fórmula aqui, que é o PPGTO. Lá. Deixa eu voltar lá. Olha lá. Retorna o pagamento sobre o montante, né? Sobre o principal lá. Montante de um investimento com base em pagamentos e uma taxa de juros constantes periódicos. É a mesma coisa, só que em vez de pagar o valor que é dos juros, eu vou estar pagando o valor do principal. Então eu poderia fazer a diferença, mas eu vou mostrar com a fórmula, né? Que é a mesma coisa, ó. Você já sabe, ó. 9% dividido por 12. Muito importante isso daí. O período é esse cara aqui, ó, período 1. Não vou travar ele, porque ele vai descer, vai mudar. Número de períodos é o 30. Vou travar vezes o 12. Vou travar. E o valor final é o 300 mil menos 60 mil que foi a entrada. Vou travar também. Olha lá. A gente vê que deu o mesmo cálculo, né, dos R$ 131. Tá? Qual que é o meu saldo devedor no primeiro período? Paguei a primeira parcela. Quanto que eu ainda estou devendo para o banco? O meu empréstimo total. Vai ser esse cara menos esse cara, né? Mais isso daqui, ó. Né? Ou seja, os 240 mil menos os R$ 131 que eu estou pagando de volta para o montante lá que eu estou devendo para o banco. Tá? E só para o primeiro período. O próximo agora a gente vai fazer um pouco diferente. Ó. Eu vou selecionar essas células aqui. Se você travou direitinho aquelas células lá em cima, é só arrastar aqui para baixo. Olha lá. Ips, essa aqui está errada. Olha lá, porque eu não travei o valor da parcela. Preciso travar, né? Já começa a achar os erros. Olha lá. Pronto, aí. Aí eu vejo que na segunda parcela, ó, já não estou pagando 1.800 de juros de volta. A parcela é a mesma, estou pagando 1.799, 132 de principal. E agora o saldo devedor vai ser quem? O saldo que eu tinha já no período anterior, mais esse valor aqui. Ó. Então esse saldo devedor ele vai diminuindo até chegar a zero lá no período 360. Né? Essa fórmula aqui eu posso puxar também, ó, só por farra, né? Aí, ó, só para a gente ver como é que isso daqui muda conforme o tempo. Então agora eu preciso criar 360 linhas nessa tabela aqui, que é o número de períodos. Uma forma fácil de fazer isso daqui, ó, vou selecionar esse período 2 aqui, ó, tem essa opção aqui no Excel chamada preencher e tem essa opção aqui série, ó. Vou clicar ali
Eu vou selecionar essa opção série em colunas, né? A série está na coluna F. Incremento de 1 em 1 e eu quero que termine em 360. Olha lá. Vou dar um OK. Vou dar segurar um Ctrl e a seta para baixo no teclado. Olha lá. Ele criou 360 períodos para mim. Tá? E agora, se eu fiz certo esses cálculos aqui, ó, é só eu clicar e eu posso arrastar isso aqui para baixo, né? Dessa forma. Olha lá. Ou eu posso selecionar, segurar o Shift no meu teclado, vou descer até o final lá, até o último período aqui, ó, e eu vou dar um Ctrl D. Ctrl D é o atalho para esse clique e arraste das fórmulas. Olha lá. E ele veio puxando tudo, ó lá. E aí a gente consegue então ver como que o meu saldo devedor ele foi mudando conforme o tempo, foi diminuindo, né? E aí, se a gente for ver lá embaixo no período 360, no final dos 30 anos de financiamento, olha lá, eu não estou devendo mais nada. Então essa é uma tabela de amortização do financiamento. E vê que no final, ó, você não está pagando quase nada de juros e muito do principal. Tá? E aí 1,5% só é juros desse valor da parcela que você está pagando. Por isso que é importante, né? Por isso que é uma boa estratégia você pagar mais se você puder, dentro das parcelas, porque você vai estar amortizando mais rápido e pagando menos juros. Então vamos ver no final das contas, né? Eu já calculei quanto que é o valor total que eu paguei desse financiamento, ó, 695 mil reais. De prestar 240, estou pagando quase 700 mil. Mas quanto disso é juros? Né? Então é fácil, ó. É só vir aqui, soma e somar esse cara aqui, ó. Claro que eu podia fazer o total menos o outro, mas tá aqui, ó. Igual soma, olha lá, esse cara. Então é isso daí, ó. Então, nesse exemplo, né? Deixa eu formatar aqui as linhas, ó. Pronto. Ficou bonitinha a tabela de amortização, né? Então, nesse exemplo aqui, eu estou vendo que eu estou emprestando 300 mil reais menos 60, ou seja, estou emprestando 240 mil reais e no final das contas estou pagando 455 mil reais de juros. E uma vez feita essa tabela, né, se você mudar a taxa de juros aqui, fui lá, negociei com o banco, consegui uma taxa de 8,5%. Olha a diferença. Né? Você está pagando 30 mil reais a menos no final das contas, né? Se você der uma entrada maior, por exemplo, ó, der uma entrada de 25%, olha lá, você paga 397 mil de juros no final das contas, o valor da parcela diminui também. Então, tendo essa tabela de amortização, é legal para você fazer um planejamento ao longo do tempo, mas também para você poder simular, né, situações diferentes, taxas de juros diferentes, entradas diferentes e poder achar aquilo que cabe no seu orçamento e aquilo que faz mais sentido para você. Lembra que não é só ver o valor da parcela, é ver o total que você vai pagar ao longo do tempo, tá bom? Espero que tenham gostado aí desse vídeo, espero que vocês tentem fazer vocês também aí, eu vou disponibilizar essa tabela de forma gratuita, vou deixar o link aqui embaixo, para você poder comparar com o seu trabalho aí, mas não esquece de praticar, tá bom? Faz você mesmo, que assim é a melhor forma de poder aprender, principalmente com Excel, tá bom? Espero que tenham gostado, se sim, deixe seu like aqui embaixo, não esquece de deixar os seus comentários também, para a gente poder sempre estar trazendo aqui conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Muito obrigado.